Olá, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Oi, Flávia. Oi, Pétala. Pessoal, a live de hoje é com uma convidada super especial, a Maíra Tamberlini, da Gamata Cursos. E o tema da live é também bem especial. Nós vamos falar sobre os bastidores dos eventos, né? É um tema muito relevante porque a gente vê as pessoas, né, digamos assim, leigas, os profissionais, que não são os profissionais de eventos mesmo, acabam vendo o evento, às vezes acham que é fácil, né, dele ser realizado, mas existem muitas coisas por trás. E essa live é para você que sonha em trabalhar com eventos, que está se aprimorando, que está usando esse tempo de pandemia para se reciclar. Eu tenho certeza que a Maíra vai trazer para a gente conceitos muito legais e dicas muito especiais. Essa live ela também vai ficar gravada aqui no nosso feed para você acessar quando você quiser e vamos aproveitar bastante essa noite. Maíra já tá aqui, vou colocar ela daqui a pouquinho. Deixa eu mandar aqui para um pessoal para lembrá-los. Sejam muito bem-vindos. Vamos curtindo uma musiquinha aqui enquanto o pessoal vai chegando. A fé vai onde quer que eu vá, a fé onde avião. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Se você tá aqui também com a gente, já clica aí no aviãozinho, manda para pessoas que você conhece, que você acha que esse tema pode interessar. Vamos aproveitar, não é sempre que a gente tem alguém como a Maíra Tamberlini para dar dicas super especiais por aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, vamos lá? Vou chamar aqui então a Maíra para nós iniciarmos. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo bom, Aline? Boa noite. Boa noite, Maíra, um prazer te receber aqui. Realmente eu acompanho o seu trabalho já há um bom tempo, antes de começar a produzir conteúdo para os profissionais da área. Você acho que é uma das precursoras aí nessa ideia. Queria te parabenizar primeiro pelo seu trabalho, agradecer você ter disponibilizado um tempo para falar aqui para os nossos seguidores. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na força da união. Eu acho que todo mundo tem muito a colaborar, né? Nós temos aí, com certeza, eu tenho um ponto de vista, você tem outro, e para esse pessoal que está tão ansioso por reciclagem, por novas informações, essas lives que nós temos visto, né, do pessoal agindo conjuntamente, eu acho que é algo muito, muito legal para a nossa área e também vai agregar muito mais para o mercado. Então, muito obrigada por estar aqui. Imagina, eu agradeço o convite. Eu acredito muito nisso que você comentou mesmo, na força da colaboração, né? Eu falo que um evento a gente não faz sozinho, o nosso sucesso a gente não conquista sozinho. A gente sempre acaba precisando de outras pessoas também. E é muito bom a gente poder sempre compartilhar histórias, conhecimento. E eu falo que cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Então, isso é muito
é muito gratificante nessa jornada, principalmente nessa pandemia, que todo mundo fala assim, ai, estamos sem evento. Eu falei, gente, a gente pode estar sem realizar, mas a gente pode planejar, a gente tem muita coisa para fazer, remarcar dá trabalho, então tudo faz muita diferença, né, Aline? Estamos sem eventos, mas não paramos de trabalhar. Pelo contrário, acho que todo mundo trabalhou muito nas remarcações, né? Temos ainda que começar a planejar o nosso próximo ano. Sabemos que vamos ter aí 2 anos em um, né? Como que está a sua equipe? Eu tenho falado muito isso para as meninas que eu mentoro, para o pessoal que me segue aqui. Como que vai estar a sua empresa ano que vem? Como vai estar a sua equipe ano que vem? Como vai estar os seus processos ano que vem? Primeiro, para você dar conta de produzir e de entregar 2 anos em um. Segundo, para a gente sair de toda essa crise muito mais fortalecidos, né, Maíra? E assim, algo que eu tenho dito muito é que eu ouvia muito assim: ah, sei que preciso melhorar em tal coisa na minha empresa, preciso olhar mais para a minha empresa, mas não tenho tempo. Eu saio de um evento com as pendências que sobraram dele correndo para o do próximo final de semana. Não consigo olhar meus processos, não consigo fazer um treinamento de equipe, não consigo olhar para as minhas finanças. O tempo agora chegou, né? Pelo menos o final de semana está sobrando para isso, mesmo que o meio da semana não esteja. Então, isso foi uma coisa que eu até comentei ontem na reunião e até outra, a gente estava conversando, eu estava conversando com o Vinícius, eu vi que você já fez também uma live com ele, e o Vinícius falou assim, se nesse período de pandemia você não parou para reavaliar seus processos, para reavaliar sua empresa, as suas metas profissionais e pessoais, para fazer um curso, para mudar alguma coisa na sua vida, você nunca mais vai mudar. Porque, assim, na verdade, não é a falta de tempo, é o excesso de desculpas, né? Porque É a falta de propósito, né? também. Então, assim, eu falo que as pessoas, elas buscam as desculpas, tipo, ai, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu falo que, assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é? No dia. E o que eu percebo? A diferença entre uma pessoa e outra é o que ela se propõe a fazer. Então, a gente tem muito claro isso, que aquelas pessoas que mais fazem, mais vão continuar fazendo. Com certeza. Porque a pessoa se organiza, administra o tempo e vai conseguir fazer isso de uma forma que seja mais produtiva. Então, teve pessoas que nessa pandemia aprenderam muito, somaram muito, evoluíram muito. E tem pessoas que simplesmente pararam no tempo e estão esperando para ver o que acontece. E algo que vai, uma consequência disso que eu tenho dito para as minhas alunas, né? Muitas das minhas seguidoras são pessoas que, na verdade, estão iniciando, dando os primeiros passos na carreira de assessor e cerimonialista e assustaram um pouco quando veio a suspensão dos eventos. Será que eu continuo? Será que eu invisto nesse momento? E o que eu tenho dito para elas é que nunca houve terreno tão propício para você iniciar assim com o pé direito, iniciar se destacando do que agora. Porque mudou muito o cenário do mercado, né? Ele vinha mudando, veio essa pandemia, acelerou demais essa mudança, e nós vemos aí grandes empresas, de repente, em cada região, empresas que dominavam o mercado, que estagnaram, né? Estão paradas. Ou seja, se você está começando, mas você está se dedicando, você está usando esse tempo para o fortalecimento interno da sua empresa, para o seu conhecimento pessoal, para o seu conhecimento profissional, a retomada, quando vier a retomada dos eventos, você vai estar passos à frente, talvez de uma empresa aí de anos de mercado, mas que não conseguiu vislumbrar essa situação, né? E é isso que você comentou, é muito importante, porque tudo são oportunidades. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Tipo, o que eu realmente posso fazer? Como que eu posso melhorar? E quando a gente estava conversando e você falou assim, Maíra, sobre o que nós vamos falar? E eu falei, nossa, eu já falei sobre tanta coisa. E eu sempre vou buscando. E eu pensei em falar sobre um assunto que muitas vezes a gente não tem muito conhecimento, principalmente se a gente está começando. Por isso que eu sugeri a gente falar sobre os bastidores do mercado de eventos, porque inclusive os bastidores desse mercado estão mudando. A gente conseguiu, quem já está trabalhando com eventos,
conseguiu perceber nesse boom todo que a gente, não vou falar de loucura, porque foi nesse momento diferente para todo mundo, quem realmente era parceiro. Então eu falo que sempre a gente consegue distinguir quem é fornecedor e quem é parceiro. E tem pessoas que falam assim, mas como assim? Porque o parceiro é aquela pessoa com quem a gente consegue contar e o fornecedor é aquele que realmente vai fazer o evento só. Então, Só vai entregar aquilo e ok, né? E porque tem outra gente que coisa fala também que isso, o né? mercado mostrou muito, eu brinco que eu falo, essa pandemia, ela separou realmente vários profissionais do segmento, do mercado, né? A gente conseguiu perceber bem os profissionais que mais se importam com o cliente, os profissionais que realmente estão ali com você, como você disse, a parceria, e isso vai mudar. É outra coisa que vai mudar, né? Eu acho que a gente vinha de uns bastidores de eventos, panelinhas muito formadas, pessoas muito ali, às vezes é uma pessoa nova, é difícil entrar no mercado porque já tem a panelinha formada. A gente viu essas coisas se dissipando agora também, e o pessoal vendo que existem outras formas de se associar, outras formas de fazer parceria, outras formas de criar negócios. Mas, sem mais demoras, vamos ao nosso tema para trazer todo o conteúdo para esse pessoal. A bola é tua, fique E que eu à acho que é vontade. muito legal a gente falar, né? Começando já no tema. A gente percebeu que o grande diferencial de qualquer fornecedor do mercado de eventos ou de qualquer outro mercado, hoje o grande diferencial é o atendimento. O foco está no atendimento, gente. As pessoas não estão focando em preço, em tipo, preço é importante? É. Mas o atendimento vai fazer toda a diferença. Então, muitas vezes, reavalie isso, porque foi isso que a gente viu com a questão dos fornecedores. Quais estavam sendo um atendimento mais humanizado, se colocando no lugar do cliente, tendo empatia. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente consegue ver o quanto um bom atendimento, o quanto um atendimento humanizado faz a diferença. Então, por exemplo, hoje eu recebi no escritório a noiva que deveria ter casado no sábado. E ela veio buscar uma degustação de doces, né? Que daí a gente foi postergando. E ela voltou para me agradecer porque no sábado eu mandei uma cesta para ela de presente. Para simbolizar um carinho. E ela falou assim, muito obrigada por fazer o meu dia ainda mais especial. Então, assim, não é porque a gente não está comemorando, de fato, que aquela data que a noiva escolheu, para ela é importante. Então, a gente tem que entender tudo o que está por trás. Então, eu acho que assim, Sim. o foco sempre nosso, independente se a gente estiver em pandemia ou não, do que a gente está, a gente sempre tem que focar na questão do atendimento. E o atendimento, ele começa no online, no offline, em todas as redes. Então, assim, se você está em alguma rede social, você tem que estar disponível para o seu cliente. Então, é muito importante quando a gente sugeriu falar, quando a gente conversou, né, Aline? E a gente escolheu falar de bastidores, eu escolhi bastidores porque é muito bacana a gente entender como que é o mercado por trás. A gente tem que entender um pouquinho do mercado de eventos, o que move ele, como que tudo isso funciona. Então, por exemplo, a gente não tem um número preciso de quantos organizadores de eventos a gente tem nível Brasil. Eu sei que em São Paulo hoje a gente tem mais de 4.000. Mas quantas empresas a gente tem? Eu falo que quando a gente precisa falar dos bastidores, de representatividade, de associativismo, de fortalecimento mesmo da classe, é para isso. Então, tem gente que fala assim, muitas pessoas falaram, a gente ouviu falar, né? O mercado de eventos foi esquecido, né? Nós fomos o primeiro a parar e o último a voltar. Mas quantos desses não têm um CNPJ? Que não se fortaleceu, não foi buscar, por exemplo, uma associação para ter mais direitos, não foi buscar outros profissionais para se unir. Então, esse é o momento para a gente parar e refletir tudo isso. Então, Até mesmo entre os profissionais do mesmo segmento, né? Nós percebemos muito isso. Precisou vir uma pandemia, aqui na minha região mesmo, para todos os assessores aqui se unirem em um grupo, ajudarem um ao outro, falarem um com o outro, porque até então era cada um na sua.
como se eu fosse amiga de um outro, ou se eu colaborasse com outro, eu ia estar perdendo parte do meu mercado, né? Nós sempre fomos, é uma profissão que é um pouco isolada, se isola, né? Meio que pensam que se basta. E a união é o que fortalece. Não, com certeza. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. E é muito importante também a gente entender que é importante essa união, essa troca de contatos. Eu falo que muitos organizadores são ainda, tipo, bem... São MEI, né? São pequenos empreendedores, são eu presa, eu equipe, né? Trabalha sozinha, faz todas as funções. Então, é importante a gente ter essa troca. Então, eu acho que é muito importante a gente começar pensando de bastidores. Se eu vou atender um cliente, na sua cidade, quantos cerimonialistas tem, Aline? Em média? Você tem ideia? Olha, nós fizemos agora aqui na região de Ribeirão, fizemos um grupo, né? Não tem todos, né? Não entrou todos, mas uns 40, 50 por aí. Pensa, olha, na sua região vai ter umas 50 empresas. Se a noiva quiser contratar uma empresa e ela vê 50, qual é o seu diferencial, Aline? Muitas vezes, quando a gente pergunta Exato. para um organizador, ele não tem isso na ponta da língua. O que a gente vende é serviço. A pessoa sai de lá com o quê? Com um contrato na mão. Ela sai com papel. Diferentemente, por exemplo, se ela for experimentar doce ou bem casada, ela vai sair com os doces. Se ela for ver Com uma o decoração... papel e com a expectativa, né? Exato. Então, assim, isso é muito importante. Então, tem gente que fala assim, ai, mas eu cumpri o meu contrato. Gente, cumprir o contrato é obrigação. A sua meta tem que ser superar as expectativas. Cumprir contrato, você não fez mais do que sua obrigação. Então, a gente tem que entender tudo isso. Então, assim, para a gente falar um pouquinho mais de bastidores, o que eu acho que é bacana? No primeiro contato com o cliente, gente, pensa nisso. Já começa a sua reunião entendendo quais são os seus diferenciais, apresentando o seu trabalho, apresentando a sua empresa. Busque entender quais são as necessidades do seu cliente. A gente fala que o evento é único, mas muitas vezes a pessoa trabalha todos os clientes da mesma forma. E não pode ser assim. Tem um cliente que vai requerer mais atenção, um cliente que vai querer menos, um cliente que vai querer uma festa totalmente fora da caixinha, um cliente que vai querer todo padrão. Então tem gente que fala assim, eu só quero fazer casamento na praia. Ótimo. Então já foca toda a sua mídia social para isso. Eu quero fazer só casamento no campo. Se você quer fazer casamento só na praia e no campo, não dá para postar casamento em igreja. Você tem que nichar. Então a gente tem que começar a entender sobre isso. O que está por trás do que a gente vai fazer. Então tudo isso é muito importante. Então assim, antes do cliente ele entender, por exemplo, tem muita gente que fala assim, todo mundo pede preço, todo mundo pede preço. Todo mundo quer saber o preço. Mas você só pode passar seu preço depois que o cliente entendeu o seu valor. Então, muitas vezes, a pessoa não conseguiu passar isso. Porque se a pessoa, se o seu trabalho é melhor do que o seu colega, que você acha que o seu trabalho é melhor do que o dele, e ela fechou com o seu concorrente por causa de R$ 200, desculpa. O seu trabalho não é melhor do que o seu colega e sua apresentação é uma merda. Desculpa. Exato, não foi preço. Não foi preço. Talvez seja Mas aí a empatia, pessoa usa isso como apresentação. desculpa, né? Ela usa isso como mais uma desculpa. Não estou fechando o contrato porque a noiva procura preço. Não estou fechado porque a noiva isso, porque a noiva aquilo. A pessoa nunca olha para si e fala, não, por que eu não fechei esse contrato, né? Faz uma autoanálise. O que faltou, será, para eu fechar esse contrato? É muito mais fácil jogar no outro, né? O problema. Então, é muito importante que a gente pegue nesse período e analise. O que eu vejo é que na questão de bastidor falta o quê? Falta planejamento, falta organização. Muitas pessoas não sabem quantos pedidos de orçamento receberam. Não sabem de Não. quantos pedidos de orçamento receberam, quantos viraram reuniões e quantos fecharam. Então, assim, não existe um estudo. O que a gente não consegue medir, o que não é medido não é evoluído. Então, é muito importante a gente mudar a nossa mente. Por que a franquia funciona? Porque franquia tem padrão. Então, qual que é o padrão da Aline? Qual que é o padrão da Maíra?
Aproveita, pega o que os outros têm de bom e vai criando o seu padrão. Não tô falando para ser igual, né? Mas é muito importante. Tem gente aqui que está perguntando qual a melhor maneira de passar esse valor. Natália, a melhor maneira de você passar o valor do seu trabalho é, primeiro de tudo, ouvindo o seu cliente e explicando para ele o seu trabalho através das dúvidas dele. Então, assim, primeiro de tudo, quando um cliente chega até a gente, ele não quer ouvir, ele quer falar. Ele quer falar. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa... Eu vou... Até tem uma noiva minha que entrou aqui e ela falou assim, Maíra, o bom é que quando eu falo para você, você não me corta. Você entra nas minhas ideias, você me escuta, você viaja junto comigo. Então, isso é importante. Você criar conexão com o seu cliente. Você vai mostrar valor através do seu know-how, através do seu conhecimento. Então, assim... Primeiro eu faço toda uma reunião, toda uma enquete, tem até um formulário que eu uso para as minhas reuniões que está no meu link da bio, quem quiser depois ir lá olhar e pegar. O que eu faço? Primeiro eu escuto o cliente, então eu escuto e depois eu vou explicando. Quando ele já entendeu tudo que eu faço, tudo como funciona, daí sim a gente passa preço. Então, primeiro... Até porque nesse momento que você escuta, você consegue entender, por exemplo, se ela é uma noiva que é mais ansiosa e que vai ter um problema, por exemplo, com as fases do cronograma de contratações. E aí você pode dar uma ênfase dizendo, olha, o nosso cronograma de contratações, você vai receber anterior, vai seguir um prazo certinho. E aí você vai mostrando para ela que você resolve um problema que está na cabeça dela já, né? Então é muito importante essa fase da gente ouvir antes o cliente para depois explicar o nosso trabalho. E aí, quando for explicar, dar a ênfase exatamente naquilo que você percebeu que é um problema para aquela noiva, né? E uma frase que eu gosto muito, que a gente sempre tem que refletir, é o quê? Você se contrataria? Porque tem gente que muitas vezes não acredita no próprio trabalho. Hoje eu peguei uma aluna e eu fiquei muito feliz que ela mandou um áudio assim. Maíra, que ela nunca tinha fechado uma assessoria completa e eu questionei ela o porquê disso. E ela falou que tinha dúvidas. E eu expliquei para ela como era o processo e tudo. E ela me ligou para agradecer, falando que ela fechou. E porque principalmente ela acreditou nela porque eu acreditava. Então, muitas vezes, o mundo pode acreditar em você. Se você não acreditar em você, não vai adiantar. Eu falo que o universo sempre conspira ao nosso favor. O problema é que muitas vezes a gente não está conspirando. É aquela velha frase, né? Você não vende o que você não compra. Então, por exemplo, por que para ela era uma dificuldade para essa aluna? Com certeza ela devia ter dificuldade para vender a assessoria completa, porque ela não confiava que ela sabia executar uma assessoria completa. Então, para ela era difícil vender algo que ela não comprava. Aí, a partir do momento que ela aprendeu com você como executar, ficou muito fácil para ela vender. E é exatamente isso. E é muito legal. Então, assim, independente se você se contrataria ou não, o que eu quero que todo mundo faça, que é muito importante? Primeiro, liste quais são 5 diferenciais do seu trabalho. A gente tem que ter na ponta da língua por que a pessoa nos contrataria. Então, coloque no papel 5 diferenciais. Depois, 5 benefícios para o seu cliente. Então, eu tenho certeza hoje dos benefícios que eu tenho para o meu cliente. Então, quais são os benefícios? O que o seu cliente vai ter de vantagem se ele te contrata? Né? E depois, gente, o mais importante, que é isso que vai te fazer chegar no próximo nível. 5 pontos aonde você pode melhorar. Muitas vezes a gente não para pensar onde a gente pode melhorar. E é nas nossas falhas, eu falo que a gente sempre cresce com críticas construtivas. Então, é muito importante. Onde eu posso melhorar? E teve uma aluna minha que um dia eu fiquei muito feliz. Ela fez um casamento no sábado e no domingo de manhã ela me mandou mensagem. Maíra, o meu evento foi tudo ótimo. E eu percebi que eu podia ter feito isso diferente. Eu falei, parabéns, é isso. O seu evento foi ótimo, você entregou com excelência e você descobriu ainda onde você pode melhorar. Isso significa que você está evoluindo. Porque se você terminou o seu evento e você não consegue ver que nada podia ter sido diferente, o problema está em você. Com certeza. Você tem que e nós, experientes, aprendemos a cada evento, não é?
todo evento que a gente faz, acontece algo que a gente pensa, ah, mas isso podia ter sido melhor, isso podia ter sido diferente, eu poderia ter gastado menos tempo com isso, né? Essa evolução é o que traz o sucesso. Então, assim, tem muita gente que fala assim, ah, Maíra, eu posso trabalhar com outra assessora? Eu falei, você pode desde que você aprenda. Se você for trabalhar com outro para não aprender nada e só para fofocar, não vá. Então, a gente tem que entender como que o outro faz. O outro faz de uma forma que vai me ajudar? Então, assim, a gente tem que ir para sugar mesmo, para ter essa troca. Então, assim, a pessoa vai trabalhar com um colega, trabalha com um colega, você trabalha com outro e façam essa troca. Eu acho que isso é muito positivo. E eu vejo que no meu grupo de alunas tem muito essa troca, porque principalmente as pessoas são de estados diferentes. Então, não vê com uma concorrência. Ela vê mais com a questão da colaboração. Então, assim, busque grupos onde tem pessoas de fora, onde você possa falar sem com aquele risco, tipo, nossa, mas fulano vai me julgar, mas se eu falar alguma coisa do decorador, a pessoa já vai saber quem é. Porque a gente tem na cidade do interior. Às vezes você vai falar assim, ah, mas se eu falar isso, todo mundo vai saber que eu tô falando do fulano. E às vezes, tipo, o seu problema é o mesmo problema de outra pessoa. Então, assim, é muito importante. Então, assim, vamos falar de processos. Então, assim, fechou o cliente, como que você vai trabalhar? Então, assim, eu falei essa semana de processos administrativos. O cliente me contratou. A próxima etapa é o quê? O contrato. Depois do contrato, as boas-vindas. E depois, começar todo o planejamento do checklist. Então, assim, como que você vai trabalhar? Sempre de forma transparente. Eu sempre coto de 3 a 5. Você viu que o número 5 hoje está em pauta, né? De 3 a 5 fornecedores para o meu cliente. E eu já explico isso no processo. E eu explico isso também para os parceiros. Para ser o quê? Para ser transparente. Então, para a gente crescer, para a gente ter Transparência, né? portas Alinhamento de abertas, expectativas, isso é essencial. porque tem vezes que a pessoa ela não sabe o que esperar. Então, por exemplo, eu peguei para um cliente e 5 não foram o suficiente. Eu mandei 10 fornecedores de um segmento. E depois de 10 ele pediu mais 3. Eu falei, parou. Porque, então, assim, não é a quantidade. A gente tem que mudar os critérios e explicar tudo isso. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que o noivo tá no primeiro, no máximo no segundo casamento. E a gente tem uma bagagem de eventos que a gente já fez. Então, quem entende mais de casamento ali naquela reunião é você. Independente se a pessoa estiver apaixonada por eventos. Então, você tem que se colocar como autoridade. E você foi contratada para isso, né? Uma coisa que eu ouço muito, assim, profissionais falando é, ah, às vezes eu me sinto na mão da noiva, eu me sinto na mão do noivo, porque eles que mandam na minha rotina, eles que mandam na minha agenda. Então, peraí, né? Na verdade, foi a noiva que te contratou para você cuidar da agenda de contratações dela, para você cuidar da rotina de contratações dela, para você, em determinado momento, falar, olha só, é por esse caminho agora que a gente precisa seguir. É para isso que ela te contratou. E não o contrário, né? Então, muita gente tem medo do cliente, né? Então, assim, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente faz. Então, quando a gente está fazendo as indicações, o que a gente tem que entender? Que a gente é corresponsável nesse processo. Então, se você indicar um fornecedor e o fornecedor der problema no casamento, a culpa é sua. A culpa é sua. Então, a gente tem que entender essa questão de bastidores. Então, nós somos corresponsáveis, tem até uma lei sobre isso, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor tem uma lei onde a gente é corresponsável pelas pessoas que a gente indica. Então, a lei, se quem quiser pesquisar depois, é a 8.708, de dia 11 de setembro de 1990. Então, é muito importante. Então, a gente tem que entender sobre isso. Então, não adianta a gente indicar alguém que é legal se a gente sabe que a entrega não vai ser boa. Então, a gente tem que analisar todo o processo. Ai, Maíra, mas eu não sei se o fulano é legal. Tenha grupos. Converse com outros profissionais. Veja o que as outras pessoas falam. Pesquisem no Reclame Aqui. Então, tudo isso é muito importante, né? Falando de bastidores ainda, muitas vezes a gente nunca fala sobre isso. Entenda sobre bebidas. Gente, bebida tem validade. Muitas pessoas não sabem disso. Nessa pandemia, teve gente que comprou cerveja porque estava barato.
Gente, cerveja vale por 3 meses. A cerveja até a data do casamento vai ficar o quê? Choca. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Que tem bebidas que têm validade, tem bebidas que não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar. Ai, Maíra, mas eu nunca pensei sobre isso, porque tem muita gente que fala isso, né? Então, assim, o chopp tem uma validade. Então, por exemplo, o chopp vale por 10 dias depois que a gente abre o barril. Então, assim, a cerveja, como ela é pasteurizada, ela dura um pouquinho mais. Então, assim, a cerveja dura em média 6 meses. Por que eu falei 3? Porque quando ela está com valor muito baixo, é porque já passou um tempo de vida útil. Então, olha a validade. É muito importante a gente entender isso. Tem gente que fala assim, ai, espumante não tem validade. Gente, espumante tem validade sim. Muitas vezes você guardou aquele espumante especial por anos. Quando você vai tomar, vai estar o quê? Choco. Então, assim, o espumante a gente tem que entender que ele vai durar por 2, 3 anos após. Tem vinhos que a gente tem que guardar por anos, tem, gente, mas são aqueles vinhos especiais. Normalmente, os que a gente compra com valor abaixo de R$ 100 não é para guardar, é para consumir. Porque se você guardar ou não, às vezes ele vai ficar o quê? Ruim. Então, assim, por exemplo, o uísque, se é um uísque de boa qualidade, ele pode durar uns 15 anos. Então, o uísque tá ok, gente. O uísque tá ótimo, né? Mas boa parte das outras bebidas, não. Então, é muito importante. Então, por exemplo, vinho, normalmente é de 2 a 3 anos que a gente tem que consumir também, assim como espumante. Então, são informações que são importantes. A gente saber, a gente estudar. Muitas pessoas ficam preocupadas sempre com o quê? Ai, como que eu sugiro a grade de chinelos para minha cliente? Gente, a grade de chinelos é importante, mas bebida ruim não dá. Então, a gente tem que entender o todo, né? Outra coisa que as pessoas não avaliam, por exemplo, quantidade de garçom para uma festa. É muito Sim. importante a gente entender sobre isso. Então, às vezes, a gente pega um orçamento e fala assim, ah, a comida é boa, mas o serviço é ruim. O que adianta? Não adianta a comida ser boa e o serviço ser ruim, porque é uma soma de fatores. Então, assim, às vezes a gente sabe que a comida é ok e o serviço é ruim. O que a gente faz? Vamos buscar aumentar o serviço de garçons. Então, a gente tem que entender do todo. Como que a gente vai entender? Estudando e analisando. Tem gente que fala que vai fazer o casamento e não tem os contratos do cliente. Gente, não tem como você não ter os contratos do seu cliente para você fazer uma festa. Aline, você travou para mim. Você tá aí? Travou? A sua imagem Melhorou? travou. A voz eu tô ouvindo. Olha aí, a Ellen comentando. Eu tive um buffet que colocou no contrato 5 garçons para uma festa de 250 convidados. Jesus! Não tem como! E eu desenho para o cliente entender. Eu desenho para o cliente entender que um garçom, ele vai fazer o quê? Então, assim, se for um garçom para cada 20, né? Um garçom para 20. Um garçom para 20 é um valor ok. Mas um garçom para 20, ele serve 4 mesas. Por quê? Um garçom serve bebida e um garçom serve comida. Então, assim, quando ele vai servir uma mesa, serviu a segunda, serviu a terceira, serviu a quarta. Quando ele serviu a quarta, a primeira mesa já A está com primeira já silêncio. tá sem. Então, assim, eu gosto muito quando o buffet trabalha com um garçom, tipo, um garçom para 20, e esse garçom atende só 2 mesas, porque fica um serviço melhor. Então, ele serviu a bebida em uma, serviu na outra, traz a comida, volta para a bebida. Então, é muito importante a gente entender. Ai, Maíra, mas como que eu vou saber disso? Primeiro, que nem ele comentou, lendo os contratos. Segundo, perguntando na reunião. Se você está indicando um buffet, pergunta como isso funciona. É muito importante você entender essa questão. E aí a gente entra na importância, né, de você ter um acompanhamento de uma assessoria completa para o seu cliente e uma das coisas que você pode usar a seu favor na hora de falar com o seu cliente é da importância dele te contratar desde o início. Por quê? Porque de nada adianta você chegar no final e verificar que tem número de garçom insuficiente,
quando o buffet já está contratado. Às vezes, tudo bem, você vai remediar, vai contratar garçom extra? Vai, só que isso vai onerar o seu cliente. Então, é muito importante, primeiro, nós termos o conhecimento. Segundo, nós comunicarmos para a noiva que a gente precisa, que ela precisa desse nosso conhecimento desde o início, e que isso vai evitar vários imprevistos no casamento dela, né? E isso a gente pode conseguir na reunião inicial perguntando para o cliente assim: o que você já viu num casamento que você não gostou e não gostaria de ter no seu? E daí a gente avalia. Então a gente consegue se antecipar. Então, por exemplo, tem buffets que a gente consegue contratar 2, 3 garçons a mais e já resolve. Mas, por exemplo, no caso desse que falou que é 5 garçons para 250, eu preciso contratar no mínimo mais 10 para ficar excelente. E assim, 10 garçons vai pesar no orçamento do cliente. E daí o cliente vai falar assim: nossa, mas o buffet ofereceu e você acha que não é o suficiente? E daí vai ficar aquela questão. Uhum. Né? Então, assim, para a gente entrar em disposição. Então, muitas vezes, quando a gente pega uma assessoria final, o que eu falo? Que a gente pega um casamento Frankenstein. Então, muitas vezes, o espaço é incrível, a decoração é mais ou menos, o buffet é ok, daí o DJ é ótimo, o fotógrafo é péssimo. O que a gente faz? A gente reza, gente. A gente reza, porque tem gente que acha que contrata um assessor bom e acha que o assessor é pai de santo, faz milagre. Eu não faço milagre. Eu já entrei até na cozinha para pegar bandeja e servir. Já fiz isso na minha vida. Na hora a gente faz o que pode, né? Na hora a gente faz o que dá. Mas milagre a gente não faz, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que explicar, que existe uma coerência. Eu já tive noiva que queria gastar 50 mil no casamento. Mas daí ela falou: Maíra, eu queria gastar 50 mil. Ai, Maíra, eu vi um vestido. Eu falei: e aí, gostou? Gostei. Eu falei: e aí, qual que é o valor? 12 mil. Não dá! Não dá pra noiva querer gastar 50 mil num casamento e gastar 12 num vestido. Porque não tem equilíbrio. A gente tem que entender isso. Uma noiva que gastar 50 mil pode gastar no máximo 5 mil num vestido. Se ela gastar mais do que 10% do valor total no vestido, vai fazer falta para alguma outra coisa. E a gente tem que entender. Eu falo que evento é matemática, por isso que eu bato nessa tecla. Tem gente que fala assim: como assim evento é matemática? A gente tem que entender de números, a gente tem que entender de questão de montagem, a gente tem que perceber que tudo faz diferença. Então, por exemplo, quando a gente está aumentando o número de convidados, não é só pagar o buffet. Muitos locais a gente vai ter que pagar cadeira, toalha, arranjo, suplá. Eu já tive festa que a cliente aumentou o número de convidados e faltou o quê? Porta-guardanapo. E daí você fala assim: nossa, Maíra, mas ela não conseguia fazer? Gente, ela mandou fazer o porta-guardanapo nos Estados Unidos. Ia dar tempo de chegar? Nunca! Então, assim, não adianta, não era falta de dinheiro. Era falta do quê? Ela jamais imaginou que a lista dela extrapolar tanto. Então, hoje eu falo o quê? Faz a lista total. E daí a gente vai entender. Porque tem muita gente que começa fazendo a lista e não conversa com os familiares. Mas daí a mãe fica brava porque queria chamar não sei quem. Aí o pai fica bravo porque queria chamar não sei quem. Então a gente tem que entender. Então, por exemplo, eu conversei com uma noiva agora há pouco e ela falou assim: não, Maíra, minha lista tem 154. Adoro quando a noiva fala isso. Por quê? Quando a noiva dá exato, significa que realmente ela fez a lição de casa. E eu perguntei: quantas são crianças? Ela: apenas 2. Eu falei: ótimo. Ela fez a lição de casa. Porque tem gente que fala assim: ai, Maíra, eu acho que tá na faixa de uns 200. Gente, coloca no papel. Você não Isso faz consegue toda a mais. diferença na organização. Vai fazer a diferença numa reclamação, né, que muitas noivas têm de extrapolar o orçamento. Muita gente fala: ah, extrapolei o orçamento do casamento. Mas peraí, começou a conversar com a assessoria falando que tinha 150, terminou a festa com 200. Não tem como não extrapolar, né? E mais uma vez isso vem para a essencialidade do nosso trabalho, né? E para trazer para as pessoas que eu falo muito isso.
Muita gente reclama, eu não consigo vender completa, eu só, aqui na minha cidade, o pessoal só contrata assessoria final. E eu sempre pergunto para as meninas, mas as noivas aí da sua cidade entendem a importância de uma assessoria completa? Alguém já falou para elas a diferença que vai fazer na vida delas? Você já contou para ela a transformação que a sua assessoria completa vai trazer na vida dela? Tudo que. E aí, envolvendo os bastidores, né? A gente não está falando aqui só de pegar na mão da noiva e levar ela em cada fornecedor. Mas acho que algo muito importante que a gente, para falar também dos bastidores, é a importância do acompanhamento da assessoria na montagem, né? Na estipulação do cronograma de montagem, cronograma de execução da festa. Isso é bastidor e isso é É essencial. mesmo a definição do Ninguém fala formato da sobre. festa, né? Porque, por exemplo, às vezes a noiva fala assim, eu quero uma festa com isso, 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 isso. Eu já cheguei para minha cliente e falei, ok, com 150 a gente... Com 150 convidados e esse valor a gente não consegue. Se você diminuir para 120, a gente consegue. E ela reduziu a lista. Então, é o que? Ter segurança para mostrar o seu trabalho. Então, é muito importante a gente entender de tudo isso. Então, pesquisem, gente. Pesquisem quantos garçons é o ideal na sua cidade, como funciona. Entenda, por exemplo, sobre a questão de gerador. Ai, como que um gerador funciona? Qual a diferença de um gerador em stand-by e um gerador ligado? Então, é importante a gente entender. Normalmente, os geradores aqui em São Paulo, eles vêm com cabo de 25 metros. Se eu for fazer uma fazenda, campo ou praia, eu tenho que pegar e fazer visita técnica com o pessoal do gerador. Porque muitas vezes vai precisar de levar mais cabo. E não adianta o gerador chegar lá e não ter o cabo. Não vai Sim. funcionar, então não resolve o seu problema. Então a gente fala assim, ai, mas eu não sabia disso. Então, você está estudando, fazendo a lição de casa direito? Talvez por não fazer a lição de casa direito, que você não consiga fechar uma assessoria completa. Porque o cliente ele não sentiu segurança. Ou ele falou assim, não, pesquisando na internet eu sei mais do que ele. Isso mesmo. Então, é importante a gente entender sobre um gerador. E qual que é a capacidade de um gerador que a gente vai precisar? Então, por exemplo, vai depender do quê? Qual é o estilo de buffet? Então, gente, quanto mais barato o cardápio, mais energia a gente vai ter consumida. Por quê? Quanto mais em conta o cardápio, mais fritura o cardápio tem. E fritadeira é 220 e consome mais energia. Porque antigamente a gente utilizava luz quente em banda em iluminação cênica. E a luz quente consumia muito. Hoje em dia, a maioria das coisas são Tudo em LED. LED. E LED não consome energia. Então, assim, eu posso afirmar, um evento de 40 a 80 pessoas, um gerador de 55, 60 kVA já atenderia bem. Mas eu tenho que entender esse cardápio para ver se eu não aumento ele. Já um casamento para 100, 150 convidados, eu vou num gerador o quê? Até 100 kVA. Então, a gente tem que entender como que funciona. Ai, Maíra, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer esses cálculos. Como que eu vou fazer? Você vai perguntar para o buffet quantos caviás você consome. Você vai perguntar para o DJ quantos caviás você consome. A iluminação é junto com quem? A iluminação é sozinha, com o decorador ou com o DJ? Você vai chegar para ele e perguntar quantos caviás. E você vai anotando. Você vai aprender assim. Você vai perguntar, tipo, qual a capacidade normalmente do gerador que vocês utilizam aqui? Porque também, às vezes, você vai fazer todo esse cálculo e na sua cidade só tem gerador de 120 kVA. Então, daí não adianta, você vai ter que contratar o de 120. E tá tudo bem. Então, assim, o que você tem que entender? Aí eu tenho um gerador. Ótimo, se acabar a luz, eu vou ficar quanto tempo sem energia? Tem gente que não tem essa noção. Você vai ficar até cerca de 5 a 10 minutos sem energia. E esses 5 a 10 minutos vai ser infernais, gente. Vai demorar muito. Porque tem gente que fala assim, 1 minuto é rápido. Eu falo, 1 minuto é rápido para quem não tá fazendo prancha na academia, né? Porque quem tá fazendo prancha na academia sabe que 1 minuto demora. 60 segundos, gente, para quem tem vergonha de fazer um vídeo, ó, é tempo. Então, imagina 5 minutos. Então, a gente tem que entender qual é a diferença. Eu vou usar o gerador ligado ou o gerador em stand-by? O gerador em stand-by, ele só vai funcionar se faltar energia da rua, né? Normalmente. Então, assim, o gerador ligado, a festa inteira vai ficar nele e não vai ter oscilação. E ele funciona a diesel. Então, a diferença, às vezes, é de 200 a 300 reais, que é o valor do combustível.
Então, assim, passar isso para o seu cliente, ele vai escolher qual que ele vai fazer. E tem muita gente que fala assim, ai, Maíra, eu não faço festa com gerador, os meus clientes não querem. Gente, eu falo que gerador é que nem seguro de carro. A gente paga para não usar, mas se precisar, tá lá, né? Ó, uma dica nisso, não sei como é no seu contrato, mas no meu contrato tá escrito lá que se o espaço não tiver um gerador stand-by, ou se nós verificarmos a necessidade da utilização de um gerador e os noivos não quiserem contratar, eles assinam um termo de responsabilidade. Porque uma coisa, né, é lá no seu escritório o noivo falar assim: não, não quero gastar dinheiro com isso. Outra coisa é no meio do casamento acabar a energia da rua e o noivo olhar para você e falar: se vira. Então, A culpa é sua e a gente ainda, né? sabe que acontece isso, né? E de repente, mas você não me avisou. Não, avisei. Lembra lá naquela reunião? Você não vai ter como falar isso para ele na hora. Então, você tem o termo lá assinadinho que você informou ele, não só de gerador, mas às vezes da necessidade de uma ambulância, da necessidade de qualquer situação de suprimento técnico que você verifique do espaço que falte e que o noivo, de repente, não queira suprir essa necessidade técnica. Põe ele para assinar um termo de compromisso que foi escolha dele não suprir essa necessidade técnica e não falha sua de não ver essa falta. E isso aconteceu comigo, essa questão do gerador, né? Eu tinha um termo assinado, a noiva falou que a luz não ia acabar porque ela ia casar em frente aos bombeiros. Não entendi a correlação, mas tudo bem. Tinha um corpo de bombeiros do outro lado da rua e a luz acabou. Só que ela tinha banda e o serviço dela era crepe. Sem energia você não faz. E o pai da noiva veio em mim, que isso era um absurdo, não sei o que lá, que eu sou advogada. Eu falei, ok, mas eu orientei, ó. Sua filha também está advogada, ela assinou, ela estava ciente. Aí, olha a Aí para. importância. Então a gente tem que se respaldar. É uma coisa muito importante. Então, por exemplo, é muito importante, eu falo que um bom organizador de eventos, um bom profissional de eventos, ele é um profissional generalista. Ele tem que entender de tudo um pouco. Tem. Então a gente tem que entender do que, eu tenho que entender de gerador, eu tenho que entender de garçom, eu tenho que entender de bebida, eu tenho que entender também de flor. Por quê? Se a noiva falar para mim, Maíra, eu quero casar com um copo de leite, e fala que quer casar em junho, talvez eu não consiga atender a expectativa dela. Ou ela fala, eu quero casar com tulipa, e eu quero casar em dezembro. Ela não vai conseguir, tulipa é uma flor de inverno. Então, assim, esse know-how faz a diferença e esse know-how agrega valor. Então, muitas vezes, a gente não está demonstrando todo o nosso conhecimento adquirido nas nossas redes sociais, na reunião com o cliente, na reunião com o fornecedor. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente mostra valor como? Nesses casos, olha, isso dá para fazer, isso não dá, isso funciona. Então, por exemplo, eu tô com uma cliente que ela quer casar num jardim e esse jardim, ele é irregular, onde ela escolheu. E ela falou, Maíra, eu pensei em cadeira. Eu falei, não, a gente vai colocar banco. Por quê? Cadeira num terreno irregular, ela pode tombar. O banco, ele é mais estável. Então, assim, é saber com firmeza falar não para o cliente e mostrar o porquê você está falando não. Porque o que você está falando tem conteúdo, tem significado, tem lógica. Você estudou para isso. Então, eu falo que, assim, esse período de pandemia foi um período muito bom, porque também separou bem os amadores dos profissionais, né? Com certeza. Então, dá um bom filtro. Eu falo que toda crise é libertadora. As pessoas falam, como assim? Eu falei, crise é libertador, gente. A gente consegue ver a diferença. Então, daí tem gente que deve estar do outro lado da linha e fala assim, Maíra, mas eu não entendo nada de flor. Tudo bem, gente. Vai dar um Google e vai estudar. Vai ter uma reunião com o decorador, com uma noiva, chega meia hora antes e pergunta, o que você pode me falar? Quais são as Ou flores então melhores que marca um cafezinho com aquele decorador que é mais seu amigo e fala, você pode me explicar como acontece tudo isso? Principalmente se você é uma pessoa que está começando, né? Vai lá, faz uma visita no DJ. Na última reunião eu ouvi você falando de PA. O que é PA? Né? Às vezes você nunca ouviu essa palavra na vida, você precisa saber. O que é PA? Para que serve? Nós temos que ser
polivalentes, temos que entender um pouquinho de tudo. Primeiro, para mostrar para o nosso cliente realmente ir agregando esse valor no nosso trabalho. E eu acho que mais do que uma última dica que a gente podia deixar aqui é importante conhecer, só que a gente sabe também que tem gente que conhece, mas guarda para si. Aí eu só vou entregar para a noiva essa informação se ela fechar comigo. Se ela não fechar comigo, ela que se vire. Só que eu acho que o fornecedor que está pensando assim, ele está perdendo uma bela oportunidade de mostrar, de ganhar a confiança daquele cliente em potencial, concorda? Eu concordo, eu falo que assim, a gente tem que mostrar o conhecimento, a gente fala o milagre e não fala o santo. Isso. Então você não precisa falar o fornecedor, mas você pode falar, olha, dá pra gente fazer assim, assim, assim. Olha, tal coisa não vai funcionar. Então assim, a gente tem que mostrar o nosso conhecimento. A gente tem que falar cases. Então tudo isso é muito importante. Então é importante, por exemplo, perguntar para o cliente, você já fechou foto e vídeo? Ah, o que você imaginou? Você pensou num trabalho autoral ou numa produtora? Ele falou assim, nem sabia que tinha diferença. E daí você explica a diferença. Você não está falando de fornecedor nenhum, mas você está mostrando o seu know-how. Então tem gente que não sabe a diferença entre um trabalho autoral e produtora. Um trabalho autoral é aquele que você vai pegar o fotógrafo e ele faz um evento só por data. Ele vai estar no seu evento. A foto que você está vendo é que ela fez. Na produtora, a gente não sabe muitas vezes quem é o fotógrafo da foto. Então, assim, tem lugar... Teve empresa que eu peguei já nos casamentos Frankenstein. Todo mundo já fez casamento Frankenstein, gente. Quando eu falo, é porque eu já passei bastante por isso. A gente tem que aprender para mudar essa realidade. O que aconteceu? Eu recebi no briefing do pessoal da equipe de foto e vídeo. Tem equipe de foto e vídeo que manda briefing e tem equipe que não manda. Como que eu vou saber? Perguntando como a pessoa trabalha. Acompanhe as reuniões. É muito importante para quem está começando a aprender isso. E a pessoa mandou no briefing que depois que a noiva jogasse o buquê, eles iam embora. E isso, infelizmente, é muito comum. Tem gente que acha que depois que jogou o buquê, a festa acabou. E muitas vezes a pista bomba demais. Tem fotos incríveis. Ó, deixa eu te contar uma coisa que você vai cair para trás agora. Eu estava em um grupo do Telegram de cerimonialistas e uma cerimonialista comentou a seguinte frase: mas espera aí, gente, vocês não vão embora depois que a noiva joga o buquê? A cerimonialista. Mas isso acontece em várias regiões do Brasil, tá? Cerimonialista vai embora. Quem finaliza a festa é o buffet. Daí você me pergunta, por que o buffet não vai querer indicar cerimonialista? Porque o povo faz o trabalho pela metade. Você Exato. vai querer indicar cerimonialista? Não vão querer te indicar. E ela falou, e ela achava certo isso. Sim, então, assim, eu entendo que cerimonialista, ao pé da letra, é o profissional que cuida do cerimonial. E o cerimonial do casamento termina com buquê. Ok. Mas eu não sou só cerimonial. Por isso que eu falo que eu sou organizadora de eventos. Eu entendo de cerimonial e eu faço muito mais do que isso. Então é explicar. Mas essa pessoa em si, por exemplo, vendia assessoria parcial e ia embora ao final do buquê. Gente, olha, vamos lá. Outra coisa que eu vou gostar de falar, tá? Independente de você vender assessoria final ou do dia, assessoria parcial, assessoria completa, parará, o dia do evento tem que ser igual nos 3 pacotes. Para todos. A execução tem que ser igual. Tem gente que, no pacote, tem gente que faz assim. Na assessoria final, vai 2 pessoas na equipe. Na parcial vai 3, na completa vai 4. Gente, o casamento tem o mesmo número de convidados. Você não pode... O número de equipe é pelo número de convidados. Então, assim, tem umas coisas que o povo inventa, porque assim, inventa, né? Ah, mas daí eu Mas aí é onde você usou o casamento Frankenstein, vem os pacotes Frankenstein também, né? Que eu acho que muitos profissionais acabam fazendo. Eu vou pegar uma parte da proposta dessa, que eu consegui um orçamento aqui da minha região, vou pegar uma parte da proposta daquela, vou pegar uma parte da apresentação do curso que eu fiz com a Maíra, e eu vou criar o meu aqui, e às vezes não sabe nem o que está oferecendo, o que está criando, né? Então, é a importância da capacitação. Muito. Então, assim, conversem com os profissionais, entendam a questão de resolução. Tem gente que não sabe o que é 4K até hoje.
conversa com o cinegrafista, entenda o formato, porque não dá para a pessoa filmar em 4K e entregar num DVD. Não é compatível. Tem gente que mente, a pessoa tá mentindo e você nem sabe. Entenda, tem gente que fala assim, ai, Maíra, mas como que eu vou me defender contra a venda casada? Gente, a única venda casada que a gente não consegue brigar é da igreja, tá? Que a gente não briga com o padre. Eu gostaria de brigar, mas muitas vezes não dá. Então, vocês sabem que existe um manual dos noivos do Procon? Entra no site do Procon, gente. O Procon aqui de São Paulo tem um manual. Você consegue ter várias dicas de como orientar. O que você fala para o fornecedor? Olha, fulano, isso que você está fazendo é venda casada. Você sabe que isso é crime? É crime! Daí ele fala assim, ah, mas se quiser é assim, ok. O próximo cliente eu não trago para você e a vida segue. Não precisa de ninguém exclusivo na sua vida. Tá? Então é muito importante a gente ter clareza. Então, assim, entenda isso, gente. Primeiro de tudo, antes do seu cliente assinar o contrato, oriente ele, antes dele assinar qualquer contrato, que ele leia e verifique. Eu pego muito contrato sem telefone de contato, sem endereço da pessoa. Gente, é uns contratos alô além. Tem Do noiva que fornecedor? deposita na minha conta antes de Sem telefone, sem endereço do fornecedor? Sim, você não pegou as contratos assim? Eu pego Ainda vários não. contratos sem e-mail. Ó, o contrato não tem e-mail, não tem o endereço, e às vezes o telefone tá Se a pessoa errado. sumiu. Então, assim, a gente tem que olhar todos esses detalhes. Pede o serviço descrito por completo. Por quê? Se às vezes você está conversando com um buffet, com um comercial, daqui a um ano aquela pessoa já foi mandada embora. Tudo que foi combinado no verbal, pede no contrato. Tudo. Ai, o staff vai ter um valor diferenciado, ou o staff não vai ser cobrado. Ai, o acréscimo de convidados até a data do evento vai ter um valor X. Então, gente, coloca tudo. Combinou no verbal? Anota em tudo. Isso é muito importante, tá? Então, Até porque depois a gente precisa desse contrato, desse papel em mãos para cobrar do fornecedor no momento do evento, né? Não dá para chamar a noiva para falar o que ele combinou mesmo com você. Não existe isso, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não acompanhei a reunião porque a noiva não pagou para isso. Gente, aprenda uma coisa. Se a noiva não pagou pelo seu acompanhamento, foi porque você não mostrou que era necessário. Então, a falha está em você também. Tá? Então, é bom... eu quero que as pessoas reflitam. Tem gente que fala assim, ai, Maíra, eu falei, gente, é hora da gente parar e refletir. Se a gente não fizer isso agora, a gente vai fazer quando? Quando estiver fazendo 3 eventos numa semana? Não vai dar. Então, assim, melhora isso. Verifica tudo isso, como que você está fazendo. Verifica se está tudo no contrato. Tem gente que não tem ideia de, por exemplo, tem gente que... Vou dar um exemplo aqui. Entrou o Coral Thanos, que é o Iberê, que é um parceiro meu. O que acontece? Tem gente que fala assim, ai, são 8 integrantes. Quando você vai ver 8 integrantes, são 5 músicos, uma pessoa de apoio e 2 técnicos. Então, não são 8 integrantes. 8 músicos. Então, a gente tem que entender. Já aconteceu isso, já. Tem equipe de coral que não tem alguém para fazer a ponte. O que vai acontecer? Você vai ter que levar uma pessoa mais da sua equipe para saber quando a música... Eu já vi gente fazendo isso pelo celular, gente. Ligando, ficar com o celular ligado. Uma pessoa de cada lado. Não, e se você vai fazer o casamento num lugar que não tem sinal? Tem gente que coloca a rádio como diferencial competitivo. Não, para com isso, gente. Para com isso. Rádio não é diferencial competitivo. Deixa de ser amador. O seu instrumento de trabalho não é seu diferencial. Se o seu instrumento de trabalho é o seu diferencial, você está sem diferencial. Maíra, o papo tá maravilhoso. Eu ficaria mais 1 hora aqui, mas eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Ai. Então, acho melhor a gente despedir. Muito, muito obrigada. Foi um bate-papo maravilhoso, muito produtivo. O pessoal vai ficar gravado aqui. E até uma próxima, porque deixou vontade de quero mais. Obrigada, até breve. Vamos conversando. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Aline, pelo convite. Gente, estudem, se capacitem, conversem com seus fornecedores. Façam a diferença no seu trabalho. Aproveitem esse momento. Exato. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.